Olá, querido aluno, profissional de direito, advogado, estudante. Seja muito bem-vindo a mais uma sessão da tarde aqui na I9. Eu me chamo Raciele Garcia, sou advogada, especialista em direito de família e sucessões, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o ITCMD. Para quem nunca ouviu falar sobre o que é o ITCMD, ele é um imposto, né? E dependendo de onde você é, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente chama de ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Mas se você, por exemplo, é da Bahia, você vai ouvir falar de ITD. E se você, por exemplo, é de Minas ou aqui do Rio Grande do Sul, você vai falar ITCD. Mas no final, são todos a mesma coisa. Mas ele muda a nomenclatura ali de acordo, né, com cada estado. O ITCMD, ele é um imposto. E por ser imposto, vocês vão chegar nisso na vida profissional de vocês, vai ter gente que não quer pagar. Mas é imposto, gente. Assim como todos os outros que a gente paga, a gente tem que pagar. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a isenção, tá? Mas de regra, de modo geral, tem que ser recolhido, tá bom? E ele está previsto no artigo 155, no inciso 1 da Constituição Federal. Então, não é um imposto assim que saiu do nada, ele está na nossa Carta Magna, né? Está na nossa lei maior. E por isso que ele tem que ser recolhido. E ele é um tributo estadual. O que isso significa? Que cada estado tem um jeito de tributar ele. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o imposto é 4%. Não importa se é para doação ou se é para transmissão de causa-mortes, né? O que é causa-mortes? É quando, né, você tem ali um parente, seu um pai, uma mãe, que falece, e aí aquela pessoa deixou uma herança, né? Ela deixou uma casa, e você é herdeiro daquela causa. Então, a partir daquele momento da morte, se abre a sucessão. Você vai ter que transmitir aquele bem para você que é herdeiro. Então, por isso que a gente chama de causa-mortes, tá? E aí, em outros estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, a alíquota ela pode ser progressiva. O que isso significa? Que ela pode chegar, e no Rio é o que a gente tem de mais alto, ela pode chegar em até 8%. Então, vamos supor, dependendo do patrimônio, no caso de causa-mortes, que aquela pessoa que faleceu deixou de herança, a alíquota pode chegar a 8%. Se for um patrimônio um pouco menor, ela pode chegar a um pouquinho menor, a 6%, por exemplo. Vai sempre depender de cada caso, tá? E para que serve, então, esse imposto? Assim como todos os outros, é para arrecadação de recursos, tá? Como eu disse, vai ter cliente seu, não importa se ele tem muito dinheiro ou nem tanto, que ele vai ficar bravo do porquê que ele vai ter que pagar esse imposto, se é uma herança dele, se é um bem que já foi pago, enfim. E aí cabe a nós, né, profissionais de direito, explicarmos que é um imposto que precisa ser pago, porque é uma arrecadação de recursos para o governo, né? A gente, infelizmente, não tem para onde fugir, tá? Ele precisa ser pago. E aonde que eu recolho esse imposto? Então, no caso de doação ou herança de bem imóvel, então vamos falar de uma casa. Então, eu vou doar uma casa aqui em São Paulo, tá? Para minha amiga que mora no Rio de Janeiro. Aonde que eu vou recolher esse imposto? No local onde está localizado o bem. Então, se o imóvel é aqui em São Paulo, não importa que eu estou doando para minha amiga do Rio de Janeiro. O ITCMD vai ser recolhido pelo site de São Paulo. Aqui em São Paulo, o din-din vai vir para São Paulo, tá? É a mesma coisa da herança. Então, vamos supor que eu faleci e eu tinha um bem imóvel, a minha casa, aqui em São Paulo. Não importa se os meus herdeiros moram em outros estados. O recolhimento do imposto sobre esse bem imóvel vai ser aqui no estado de São Paulo, tá? No caso de bem móveis, né, que por exemplo, carro, moto, ou título, banco, conta, né, saldo em banco, dinheiro, essas coisas, a gente vai atribuir o local, quando for herança, no estado onde for feito o inventário. Então, vamos supor, eu morri de novo, e aí eu deixei o meu bem imóvel aqui em São Paulo, porém, eu tenho um carro, eu tenho uma conta no banco na minha outra casa lá no Rio de Janeiro, e eu morri no Rio de Janeiro. Se o inventário vai ser aberto no Rio de Janeiro, então, sobre esse carro e sobre esse dinheiro no banco,
a gente vai recolher o imposto no Rio de Janeiro. Mas, voltando ao tópico 1, sobre o bem imóvel, a gente vai recolher aqui em São Paulo, que é onde está o bem. Nossa, mas a gente vai recolher imposto, então, em vários lugares, quando tem transmissão causa mortes, dependendo de onde estão os bens, né, do falecido, sim, a gente recolhe impostos em vários estados, né, de acordo com o que a lei determina. E mais para frente eu vou mostrar, inclusive, um exemplo prático para vocês sobre isso, tá bom? E no caso de bens móveis, títulos e outros, quando for doação, é no domicílio do doador. Então, voltamos lá. Se eu estou doando o meu carro para minha amiga do Rio, mas eu moro em São Paulo, eu vou recolher o imposto aqui em São Paulo, tá bom? Que é onde eu moro, tá? Mesmo que o carro vá para o Rio. Quem deve pagar o ITCMD? Então, na doação, quem vai pagar é o donatário, então é quem está recebendo o bem, né? Pensa, já estou doando, né? É o bem. E aí a pessoa, a guia vai ser emitida no nome dela. Mais para frente eu vou mostrar para vocês também a guia, o que, que tem, o que não tem. E aí vocês vão ver mais ou menos como que preenche aqui em São Paulo. No caso da herança, quem vai pagar o ITCMD são os herdeiros ou os legatários. Então, por que os herdeiros? Quem, né, transmitiu a herança que foi o falecido, ele não vai pagar nada, tá? A guia do ITCMD, ela vai sair no nome de cada herdeiro, de acordo com cada quinhão que ele vai receber. Então, vamos supor, vamos numa situação hipotética, eu, Raciele, sou casada e tenho 2 filhos. Sou casada sob o regime de comunhão parcial de bens, tá? O meu marido, ele é o meu viúvo meeiro. O que é meeiro, gente? É aquele viúvo que constituiu aquele bem durante o casamento. Então, o bem é de nós dois. Ele não vai herdar nada, porque o bem também é dele. E aí vocês concordam que se o bem é dele, por que ele vai ter que recolher imposto, né? Então, ele não recolhe. Por isso que eu coloquei aí uma atenção. A viúva meira não paga imposto e também não é cadastrada no site aqui em São Paulo. Depois eu vou mostrar para vocês também na prática. Então, vamos lá. Eu faleci, deixei o meu marido, que é viúvo meeiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, e nós tínhamos uma casa e um carro. E aí nós temos 2 filhos. Quem são os meus herdeiros? Quem que vai herdar uma cota parte da minha casa e do meu carro, né? São os meus filhos. Então, o ITCMD vai ser preenchido em nome deles. E quem vai pagar são eles. O boleto sai no nome deles. Ah, mas meu marido que vai pagar. Não importa. O boleto e a dívida, inclusive, se não houver pagamento, vai sair e vai ser no nome deles, tá? Então, isso é muito importante. Como que o imposto é calculado, gente? Então, vamos lá. Quando se trata, né, da causa-morte, do óbito, a alíquota ela vai ser a vigente quando da abertura da sucessão. Então, eu, hoje, faleci agora em 2023, porém, a minha família só vai abrir o meu inventário, daqui 2 anos. Não sei por qual motivo. Como que a gente vai calcular? Quando a gente preenche o ITCMD, a gente é obrigado a preencher a data do óbito. E aí o próprio site vai fazer um cálculo. Ele vai se ater a isso, a data do meu óbito, ao ano do meu óbito. Então, pode ser que a gente até está numa reforma tributária que essa alíquota mude daqui a um tempo. Mas se eu falecer agora, em 2023, vai ser na alíquota vigente deste ano, tá? Quando se tratar de doação, o tributo é devido quando efetivar a doação. Então, a gente, quando faz doação, né, em regra, a gente faz um contrato. Então, esse contrato vai estar ali com uma data, e é naquele momento que a gente vai calcular, na data daquele contrato que a gente vai calcular o imposto, tá? E aí, vamos supor, se trata de um bem imóvel, é geralmente ali, quando dá transferência, né, da titularidade do bem que a gente apresenta a guia do ITCMD paga para o cartório, tá bom? Um outro ponto importante, nessa transmissão causa-mortes, o tributo ele é calculado baseado no valor venal dos bens. O que é valor venal, né? A gente até tem algumas controvérsias, principalmente quando a gente trata de situações extrajudiciais, mas em regra, o valor venal de um imóvel é aquele valor que está no IPTU. Mas vocês concordam que aquele valor, muitas vezes, ele é muito abaixo do que o valor de mercado. Então, hoje, a gente até tem alguns entendimentos, por exemplo, de cartórios, quando a gente vai tratar de serviços extrajudiciais, de inventário extrajudiciais,
que eles prezam pelo valor de mercado, né? Na própria guia do TCMD, quando a gente vai preencher a declaração, eles pedem o valor comercial. Só que a lei, ela fala que é no valor venal. Então, as pessoas, em sua grande maioria, se atentam somente a colocar aquele valor venal, por exemplo, de um imóvel, que é o valor que está no carnê de IPTU. Né? Ah, mas eu não tenho IPTU. Você consegue lá no site da prefeitura né, de onde o imóvel está, colocar os dados e ali você consegue pegar essa certidão de valor venal. Isso é muito importante. Mas uma coisa que é mais importante, a gente, no caso de serviços extrajudiciais, a gente não pode confundir o valor venal com o valor de cartório, por exemplo. O cartório, ele não vai cobrar o serviço dele com o valor da data do óbito, tá? Ele vai precisar do valor venal para poder verificar o quanto que vai ser transmitido para os herdeiros, mas as custas de cartório sempre vão ser baseadas com o valor do cartório do ano, tá? E não do ano do óbito. Isso é muito importante porque tem alguns clientes que confundem. Ah, então é tudo do ano do óbito. Tem gente que demora muito para abrir inventário, por exemplo. Né? Ah, não, porque né, faleceu, passou muito tempo e eu quero abrir agora. E aí já passou 3 anos. Então vai ser tudo do ano de 3 anos atrás? Não. Né? Só realmente o ITCMD que a gente vai calcular com o valor venal do ano do óbito. E também o valor de mercado da época, por exemplo, de um veículo. A gente hoje tem acesso a FIP, que é muito fácil. Então, se eu faleci, eu não, né? Se meu marido faleceu em 2020, vamos supor, e eu não abri o inventário, né? Na época, e eu for abrir agora, eu vou verificar quanto que valia o carro dele no mês que ele faleceu. Então, é assim, geralmente, que a gente calcula. Ai, doutora, mas a gente tem que calcular tudo para o cliente? Não necessariamente, porque o próprio site ele faz esse cálculo. É bom a gente saber, para a gente ter uma noção, passar mais ou menos quanto que o cliente vai estar pagando ali de imposto, porque se é um inventário extrajudicial, e eu vou falar muito disso para vocês, porque quando tem possibilidade, a melhor saída mais rápida é o inventário extrajudicial, o cliente, querendo ou não, ele já vai pagar os emolumentos cartorários, que são altos, né? Então, é bom a gente se programar nesse sentido de, olha, tanto que você vai pagar aproximadamente de TCMD. E o mais legal também da questão de inventários extrajudiciais, que dependendo do cartório, não é nem o advogado que emite, é o próprio cartório que cuida dessa parte. E para abrir né, um inventário extrajudicial, por exemplo, você pode escolher qualquer cartório de notas, não tem que ser no município do óbito ou no município de onde estão os imóveis, porque não se confunde com recolher o imposto no estado do imóvel. O inventário a gente consegue abrir em qualquer cartório de notas. Tem cartórios que, inclusive, já incluem esse serviço e eles mesmos já emitem a guia né, do imposto. Então, assim, por que eu falo isso? Porque isso é muito legal para a gente que é advogado. Uma forma da gente ter um bom retorno rápido e de forma eficaz, tanto para a gente quanto para o nosso cliente. Então, assim, eu super indico vocês conhecerem os cartórios, verificarem como funcionam, porque isso também são de grande ajuda para os nossos clientes, tá? E no caso de divórcio, recolhe também o TCMD? Como que funciona, gente, o divórcio? Vamos voltar aqui para mim e para o meu marido, que somos casados sobre o regime de comunhão parcial de bens. O que isso significa? Que o que nós tínhamos antes de casar é de cada um, porém o que nós tivermos, o que nós conquistamos durante o nosso casamento é de ambos. Então, se eu me divorciar, vocês concordam que cada um tem direito a 50%, certo? E vamos lá, eu tenho uma casa e um carro, lembram? Vamos supor que a casa custa 200 mil reais e o carro custa 50 mil reais. Então, o meu patrimônio e o do meu marido é de 250 mil reais. Logo, se nos divorciarmos, cada um vai ter que ter ali, numa meação igualitária, 125 mil. Só que a casa vale 200 mil, então eu não consigo dividir a casa assim tão fácil, né? E aí, vamos supor que o meu marido, muito boazinho, se divorciou de mim, mas falou, não, eu fico com o carro, você fica com a casa. Vocês concordam que se a meação era 125 mil para cada e ele me deixa com a casa, eu fiquei com 200 mil. Ou seja, eu fiquei com 75 mil a mais do que eu deveria, do que era a minha meação. E se ele faz isso para mim de uma forma não onerosa, ele está doando a parte dele para mim. E aí incide o imposto, tá? Isso é muito importante. Se você vai no cartório de registro de imóveis, eles obrigatoriamente
junto com o seu documento, seu formal de partilha, sua sentença decretando o seu divórcio, eles vão exigir o ITCMD. Ah, mas e se não foi doação? Você comprou a parte dele. Então, nesse caso, vai incidir o ITBI, tá bom? Mas então, voltando, o ITCMD nos casos de divórcio, você só paga o que ultrapassar a menção. Então, se eu fiquei com a casa de 200 mil e ele de 50, eu não vou recolher sobre 200 mil. Eu vou recolher sobre o que excedeu essa menção, que no caso seria os 75 mil, tá bom? Na transmissão causa-morte, o prazo para recolher o imposto aqui em São Paulo é de 30 dias após a homologação do caso. E aí a gente tem duas coisas. Nas esferas extrajudiciais, que é quando a gente está no cartório, a gente não tem um juiz, né? Não tem ninguém, nem o próprio cartório vai falar, ó, você tem que recolher o imposto agora já, corre. Então a gente conta com. Se o seu cliente te procura e fala, olha, perdi um pai, eu quero, né, abrir o inventário para poder regularizar tudo bonitinho. E qual que é meu prazo? Aqui a gente tem, né, esse prazo para poder estar recolhendo o imposto. Quando a gente vai preencher a guia do TCMD, a gente também vai colocar a data do óbito, tá? Quando a gente fala que é de 30 dias após a homologação do cálculo, é para as questões judiciais, tá? Então, quando for um processo, você, obviamente, tem que entrar com a ação o quanto antes, porque a gente preenche também a data que entrou com a ação, e lá também tem um espaço para você colocar a data que o juiz homologou o cálculo. E por que aqui em São Paulo eles pedem essas datas? Porque tem multa. Se você deixa para recolher, para se cadastrar lá no site e informar do óbito e falar, olha, Estado, eu quero recolher o imposto, mas eu passei do prazo de 60 dias, por exemplo, ele vai cobrar uma multa de 10%, tá? E passando, é uma multa de 20% depois de 180 dias. Então, assim, mas 10%, gente, dependendo do patrimônio, dependendo da condição do herdeiro, é muita coisa. Então, é sempre bom a gente instruir os nossos clientes sobre isso para que eles não sejam prejudicados. Porque qualquer quantia, quando o cliente procura a gente, imagina, ele perdeu um parente, né? Ele já está numa situação extremamente fragilizada, né? E a gente fala ali de dinheiro, porque envolve dinheiro. Então, olha, cliente, você vai ter que pagar o cartório. Ou cliente, você vai ter que me pagar. Mas é judicial? Tem custas judiciais, tem imposto. Então, assim, é tudo muito delicado. E a nossa função como advogado é orientar esse cliente para que ele tenha o menor gasto possível. Né? Então, se o menor gasto possível é a gente abrir essa sucessão e recolher esse imposto o quanto antes, dentro do prazo legal, melhor, tá? Aqui, gente, eu trago para vocês como que a gente pode pedir isenção de imposto, tá? Então, aqui em São Paulo, a gente tem algumas opções. E por que eu falo São Paulo? Importante vocês saberem disso. Cada estado, lembra, é um tributo estadual. Cada estado tem as suas regras de isenção. Então, vocês vão ter que prestar atenção aonde que estava o imóvel, ou aonde que foi aberto o inventário, a sucessão, ou aonde que vai ser, onde o doador mora, para que vocês se atentem qual legislação que vocês vão ter que seguir, de qual estado, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês sobre São Paulo e eu vou dar uma lida aqui para vocês para explicar melhor. Então, aqui, ó, no caso de transmissão causa-mortes, a gente pode pedir a isenção de imóvel de residência urbana ou rural, cujo valor não ultrapassar 5 mil FESPs. O que é o FESP, gente? Alguém já ouviu falar em FESP? É a unidade fiscal do estado de São Paulo. Cada estado tem o seu, tá? Hoje, a UFESP é R$ 34,26, tá? R$ 34,26. Quanto que é 5 mil UFESP? Salvo o melhor juízo, vai em torno ali de 170 mil. Mas como a gente está ao vivo, vou fazer aqui para a gente ver. Ó, 171.300. O que isso significa? O meu cliente perdeu o pai. E o pai só tinha uma casa. E essa casa, o valor venal dela, ele é abaixo desses R$ 171.300. É o único bem, tá? E eles moram nessa casa. Então, os familiares residem nessa casa e é o único bem. Então, eu consigo pedir a isenção, tá? Aí tem também o imóvel de R$ 2.500, de 2.500 do FESP também, cujo valor não ultrapassar, desde que seja também o único. Aí a gente tem outras opções, né? Tem aqui depósito bancário, aplicação financeira, ferramenta agrícola, enfim. Não tem carro.
Ah, mas meu pai faleceu só porque ele só deixou um carro super barato de 10 mil reais. Gente, não tem carro, tá? Aqui na lei, na isenção, né, na verdade, a gente tem aqui ferramenta e equipamento agrícola, a gente tem aparelho de uso domésticos e demais bem móveis de pequeno valor que guarneçam os imóveis. Carro não guarnece o imóvel, então tem muita gente que confunde também. Ah, não, mas o carro ali, ó, até 1.500 o FES, dá para pedir isenção. Infelizmente não dá, tá? Então, e por que você tem que fazer um inventário e recolher o IPCMD, por exemplo, do seu pai que deixou só um carro ou uma moto? Senão você não consegue vender. E aí você vai ficar com aquele veículo lá parado na sua garagem, por exemplo, até você fazer a transmissão, tá? Então é bem importante isso. E aí a gente também tem aqui no caso de doação, né? Então, cujo valor não ultrapassar 2.500 UFESPs, ó, hoje 2.500 UFESPs daria em torno de 85 mil. Então, se você for doar algo que não ultrapassa esse valor, você consegue isenção, né? E aí tem outras opções aqui também. Depois vocês conseguem entrar no site, tá? E olhar diretamente com calma, porque assim, vocês sempre vão ter que analisar cada caso concreto que aparecerem no escritório de vocês, tá bom? E agora eu vou passar para vocês um passo a passo de como a gente emite o ITCMD. Isso também, perdão, vai variar de cada estado, tá? Então aqui em São Paulo é desse jeito. Pode ser que em outros estados seja diferente. No final eu trago um do Paraná para mostrar para vocês a diferença que é, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, né, é a gente entrar aqui no site da Secretaria da Fazenda. E aí vocês vão ver que logo na parte inicial ele traz algumas opções. Então, ó, transmissão causa mortes. O que eu vou mostrar para vocês é transmissão causa mortes, tá? Então, aqui, ó, judicial arrolamento, judicial inventário, extrajudicial, transmissão por escritura pública do ITCMD. Aí a gente também tem a transmissão intervistos, que é a doação extrajudicial e judicial. E embaixo a gente tem outras opções. Então, acessar declaração iniciada, consultar declaração, enfim. Outras opções para quando a gente já tiver iniciado. Então, o primeiro passo, você vai entrar no site e você vai verificar qual que é o seu caso, tá bom? O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma transmissão causa-morte judicial de arrolamento, tá? Então, aqui, a tela que vai abrir é essa. Eu printei, gente, do meu cliente para poder ficar sendo o mais prático possível. Então, tem até ali em cima, né, a declaração e quando que eu comecei essa declaração, que foi agora dia 20 de outubro. E aí vocês vão ver que a primeira opção que aparece para a gente preencher é o declarante, os dados do declarante. Então, ali, ó, nome, RG, CPF, o e-mail, eu coloco sempre o meu, o endereço da casa e tudo mais. E aí, no final, sempre tem a opção, né, de você confirmar para salvar. Ato seguinte, a gente vai cadastrar os dados do procurador, que somos nós, né, advogados ali dos clientes. Então, aqui, por que o meu não tá? Tá aqui embaixo, se vocês observarem. Porque como eu já cadastrei, eu já me adicionei. Tem outros advogados, você vai adicionar quantos tiverem, vai ali no azulzinho adicionar. E aí você já está cadastrando, tá? Os procuradores. Depois, a gente vai cadastrar os dados do processo. Então vamos lá, as perguntas. O processo está sendo realizado no exterior? Existe algum imóvel sendo transmitido fora do estado de São Paulo? Ou algum outro imóvel existente em outra declaração de TCMD para esse mesmo fato gerador? No caso específico desse meu cliente, existe, porque o falecido, ele deixou um imóvel na Bahia, e os 2 carros daqui, ele faleceu aqui. Então, esse TCMD, vocês vão ver que é só sobre valor em pecúnia e também sobre os 2 veículos, mas eu tenho que obrigatoriamente informar aqui que sim, tem um imóvel que não é no estado, mas que também vai ser emitido a guia. Aí aqui eles colocam, né, o número do processo, a vara, a comarca, tudo bonitinho. A data do óbito, observem que eu coloquei uma setinha. Por que a data do óbito? Porque é daí que eles vão calcular, tem uma média de cálculo. E aqui a data da protocolização da petição inicial. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem 60 dias, quando é judicial, para poder correr e entrar com a ação? Porque senão paga a multa. Esse caso aqui do meu cliente chegou a passar um pouquinho do óbito, né? Mas a cliente estava ciente, é um caso que envolve demais um monte de herdeiros que estão com outros advogados. Então, como é uma família muito grande, a gente demorou para poder centralizar todo mundo e alinhar todas as expectativas. Aí depois a gente vai cadastrar os dados do falecido, que é o de cujos.
né? Então, a gente vai colocar aqui os dados dele. Observem que no Estado Civil, eles dão a opção, casado, em qual regime? Aqui no meu caso, era comunhão parcial de bens, né? E aí a gente preenche os dados dele. Depois aqui, dados dos herdeiros, né? Ou dos legatários. O legatário está logo adiante. Aqui dos herdeiros, a gente também vai preencher tudo e aí vai adicionando na página do advogado. Então, aqui não apareceu para vocês, mas aqui eu já incluí todos os herdeiros. E se fosse para eu incluir mais algum aqui, já entraria, tá? Aqui, gente, a gente vai cadastrar os bens. No caso, como eu disse para vocês, aqui eram 2 veículos e dinheiro. Pode ver por que a gente não colocou a viúva aqui? E por que eu falei lá atrás que a viúva não entra? Aqui no valor, vocês vão ver que o valor está cheio. Esse valor que está aqui, de 22 mil, 13 mil, é o valor dos veículos quando o falecido faleceu, né, o valor da FIP na época, e o valor que ele deixou em espécie também quando ele faleceu, é o valor total. Porém, eu só transmito 50%. Por quê? Porque os outros 50% é da meeira, só que aqui ela não entra no cadastro. Aqui a página não, o site ele não dá essa abertura para a gente colocar e cadastrar a viúva meeira, tá? E aí, vocês vão observar que aqui ele coloca, né, o valor transmitido, que é a metade de tudo, e coloca que vai ser indicador de isenção, tributável, ou seja, o próprio site já calcula que não tem isenção, tá? E aí, depois, a gente vai aqui confirmar os dados e emitir a guia. Aqui, eu já trouxe para vocês um outro ITCMD que eu emiti, e aí eu trouxe para vocês verem como que funciona. Aqui vocês vão observar que tem, situação da conta em aberto, que é o que está aqui, né? E aqui a conta fiscal, aqui é o valor. Então, esse cliente, esse herdeiro, né? Ele teve que pagar aqui, recolheu o boleto dele de R$ 1.994,05. Esse aqui é o resumo, tá? Mas o boleto sai bonitinho no nome dele. E aí vocês vão ver aqui que tem uma multa de protocolização. Por quê? Porque passou de 60 dias. Aí entrou 10% de multa, só que eles também dão um descontinho aqui. E aí no final ficou esse valor. E aí por que tem 2, tá? Vocês vão ver que tem um em cima e tem um embaixo, porque são 2 herdeiros. E aí depois que eles pagaram, eu trouxe aqui para vocês verem como que fica. Aqui no saldo devido eles deram, né? E aqui já consta que tá pago. Então, para fins de cartório, esse caso em específico, esses 2 que eu mostrei agora, são de inventário extrajudicial. Então, para o cartório, eu envio esses documentos. E aí, nesse mesmo caso, o pai deles, né, dos meus clientes, ele tinha uma empresa no Paraná. Ele fazia parte de um quadro societário de uma empresa no Paraná. E aí, nesse caso, eu tive que emitir o ITCMD no Paraná. E olha que diferença do ITCMD de lá. Eu precisei juntar, tá? Vários documentos da empresa, juntar documentos do falecido, juntar documentos da viúva, juntar até a minuta da escritura do cartório. Aqui em São Paulo, gente, não pede nenhum documento, zero, nada. E no Paraná, ao contrário, eles pediram diversos documentos e a viúva, ela é cadastrada, mesmo que como viúva, ela é cadastrada. Então, vocês vão ver aqui que, por exemplo, aqui, meeira, ela tá aí. Então, eles colocam falecido, meeira, herdeiro e herdeiro. Aí, aqui, em relação dos bens, no caso, né, foram as cotas da empresa. Então, a gente preencheu aqui. E aqui, no final, vocês vão observar que eles colocam que não tem que pagar. Vocês vão ver que está zerado. Mas aqui fala certinho, não existe pendência. Aqui, ó. Então, eles mesmos calcularam, como o valor realmente era baixo, eles isentaram os meus clientes, né, que são os herdeiros dessa cota social do pai, e aí eles não tiveram que recolher imposto no Paraná. E aí é esse documento, né, que o Estado do Paraná emite, nós também é TCMD, e é esse documento que a gente envia para o cartório de notas, tá? Bem, gente, finalizei. Eu espero que a aula tenha sido útil para vocês, né? Muitas coisas mudam de estado para estado, de prática para prática, mas qualquer dúvida, vocês podem me chamar, me sigam no Instagram, sigam o Instagram da I9, se inscrevam aqui na página, assistam, tirem suas dúvidas, é só me chamar lá no Instagram ou no meu e-mail, tá bom? Mas eu espero de verdade que tenha sido muito, muito útil para vocês. Muito obrigada por terem ficado até aqui e até a próxima.